peço que a todos os ouvintes, a membresia, os cooperadores, os membros, os obreiros, as obreiras, os dirigentes, todos, prestem muita atenção nessa palavra. Nós lemos o livro do pregador, ou Eclesiastes, que a vaidade, sobre a vaidade de todas as coisas terrestres. E no verso 9 vai nos dizer: o que foi, isto é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer, de modo que não há nada novo debaixo do sol. Glória a Deus. Nós podemos ver que esse livro foi escrito pelo sábio Salomão, filho de Davi, que estava governando em Jerusalém. E nós sabemos que Salomão, algum período da sua vida, ele esteve buscando as coisas terrestres, ele esteve buscando as coisas que são vaidade. E quando eu falo de vaidade, não é só o modo de se vestir. Quando eu falo de vaidade, não é sobre o jeito que trata o cabelo, se veste, se produz. Não, a vaidade ela tem diversos sentidos. Então, o pregador, ou melhor, Salomão, ele escreveu o livro de Eclesiastes, aparentemente Salomão, ele já perto do fim de uma vida desperdiçada em busca das coisas deste mundo, ele foi levado ao arrependimento pela repreensão do Senhor. Por quê? Porque Salomão, no livro de Provérbios, ele estava buscando as coisas que eram da carne, ele estava buscando as coisas que eram aprazíveis ao seu eu, ele estava buscando as coisas, aleluia, que vinham trazer um benefício para os seus desejos carnais. Salomão, eu vou repetir, Salomão estava buscando desejos, coisas terrestres, objetivos, sonhos, bens materiais que não tem nada a ver com a glória divina de Deus e com a vida espiritual pela qual o Pai nos adverte e quer que nós nos posicionemos. Vai ouvindo aí. A aplicação desse livro, a vida cristã, é vista pelo fato de que Salomão está advertindo aqueles fiéis que tinham sido atraídos pelos valores, pelas riquezas, pelas filosofias deste mundo, a retornarem aos seus caminhos esbanjadores. Ou seja, muitas das vezes nós vemos que Salomão, ele aprendeu depois de se frustrar ao buscar aquilo que não tinha valor, aquilo que era de bens materiais, aquilo que era de valores terrestres, aquilo que era de valores pela tua carne, aquilo que era para o alimentar o teu ego, alimentar o teu carinho, alimentar o teu desejo, mas não tinha qualquer valor algum no reino celestial de Deus. Nós podemos dizer que a perspectiva de Salomão na época em que ele escreveu é a chave para entender o livro de Eclesiastes de modo apropriado. Por quê? E para explicar o seu pessimismo geral, Salomão escreve o mesmo ponto de vista em que tinha vivido a maior parte da tua vida, de alguém debaixo do sol. É com a perspectiva terrena e secular que a vida se torna fútil, a vida se torna sem sentido, a vida se torna sem um prazer espiritual. Então, ainda assim, há momentos que a fé de Salomão em Deus se dá a conhecer, ou as considerações de Salomão sobre a vida sem Deus o levaram à avaliação de que a
Ou seja, a opressão continua, os ímpios prosperam e os frutos do trabalho do homem saem do seu controle. E não somente isto, mas o pregador, ele concluiu como aqueles que buscam prazer em nossos dias. Você pode divertir-se, porque a vida logo estará terminada. E incontáveis vidas ao longo da história confirmaram as descobertas do pregador ou de Salomão: sabedoria, prazer, álcool, cigarro, maconha, cocaína, realizações humanas, desejos carnais, grandes riquezas, aleluia, até mesmo, aleluia, o sexo ilícito, tudo leva ao vazio, à vaidade, se não houver um relacionamento apropriado com Deus. O que Salomão está dizendo? Salomão, o pregador, está dizendo para a igreja: ei, eu conheci a vaidade, eu conheci os desejos da carne, e eu percebi ao longo do tempo que eu estava perdendo meu tempo com as coisas que não têm valores no reino de Deus. Eu percebi ao longo do tempo que tudo é vaidade, de vaidade, tudo é vaidade. E vaidade, como eu falei no início, não é somente o jeito de se vestir. Se você pensa só em você, se você pensa só na tua casa, se você pensa só na tua barriga, na tua boca, se você pensa só na sua mesa, se você pensa só em ti, isso é uma vaidade. Eu quero dizer para a igreja a respeito do verso 9, porque o tempo não nos espera, algo que é mais importante ainda. No verso 9 ele vai dizer: o que foi, isto é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer, de modo que não há nada novo debaixo do sol. Olha para cá, olha para mim. Sabe o que está dizendo aqui? Sabe o que está dizendo aqui? Que aquilo que foi há 2000 anos atrás é o que há de ser agora e alguns dias pela frente. Voltamos à antiguidade, voltamos ao Pentateuco, que é os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Volta lá, o que aconteceu lá na época de Noé? O que aconteceu na época de Sodoma e Gomorra? O que aconteceu na época do exército de Deus? O que aconteceu na época dos povos israelitas? O que aconteceu na época dos egípcios? O que aconteceu na época da antiguidade, pela qual Deus não mudou, Ele continua o mesmo, e aquilo que Ele fez naquele tempo, Ele há de fazer nesses últimos dias, pela qual essa terra ela não será transformada. Não. Se ela fosse transformada, não seria um novo céu, uma nova terra, não seria uma nova Jerusalém. Então sabe o que quer dizer? Que essa terra, esse povo que está nessa terra, será destruído pela mão de Deus. Eu vou repetir: o que foi, isto é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará fazer. Ei, o tempo que nós estamos vivendo, não há nada de novo. Do mesmo modo que for destruído, não vai ser. Sabe por quê? Porque vai ser 10 vezes mais. E Deus disse: porque aquele dia, esse evento que está para vir, nunca houve um dia igual, nunca haverá, pela qual haverá a manifestação dos 7 selos abertos pelo Cordeiro de Deus, pela qual haverá a manifestação, aleluia, pelas 7 taças, pelas 7 trombetas